Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Eita, que manhã maravilhosa que Deus tem nos concedido. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eita, Deus bom, Deus fiel. Aleluia. Muito obrigado, louvor. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Bom dia, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais uma série de ensinos da palavra. E vamos estar falando sobre trabalhando com Deus. Amém? Vai ser um tempo bom, um tempo novo. Seremos inseridos numa nova realidade. E eu tenho plena convicção que cresceremos. Porque o crescimento está em desfrutarmos daquilo que Deus nos dá. E aprendermos a utilizar as ferramentas que Ele já nos deu. Amém? E eu queria que você abrisse aqui comigo a sua Bíblia. Em Gênesis, capítulo 5. Aleluia. Aleluia, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 5. Versículo 22. Depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus. E já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em algumas versões fala, o tomou para si. Vai agora em Hebreus capítulo 11. Amém. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 11. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Aleluia. Então, nesses textos a gente vê um pouco do relato da vida de Enoque. E a Bíblia falando um pouco disso, são poucos trechos da Bíblia que tratam acerca de Enoque, mas são trechos muito valiosos, que podemos entender um pouco daquilo de um homem que na velha aliança aprendeu a andar com Deus. Amém? De um homem que na velha aliança ele entendeu para que ele nasceu, o propósito da sua existência, e este homem ele andava com Deus. Amém? O texto não fala que ele andou em determinado momento da sua vida, mas fala que ele andava continuamente. Ou seja, falava de um relacionamento, de uma relação. E eu posso afirmar, eu posso dizer que enquanto ele andava com Deus, ele trabalhava com Deus. Deus trabalhava com ele. Porque ele fala aqui no versículo 11 de Hebreus, não é versículo 5, desculpe, de Hebreus, que ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então isso demonstra que existia uma vida naquele homem em que transmitia uma realidade. Não era simplesmente a realidade dele mesmo, mas se ele agrada a Deus, isso implica dizer que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ou seja, ele não estava agradando a si mesmo. Ele não estava agradando os seus pares ou as pessoas que estavam com ele. Ele não estava agradando a sua família. Ele estava agradando a Deus. E falando sobre trabalhar com Deus, a gente vai voltar um pouco para Enoque, mas eu quero falar algumas coisas importantes. E eu quero usar para podermos analisar e observar a vida de Enoque como homem que deu um testemunho acerca disso. Acerca de andar com Deus, acerca de estar junto com Deus. E eu fui pesquisar um pouco acerca de trabalhar. Amém? Eu fui pesquisar um pouco acerca de estar trabalhando com Deus. Essa é a nossa primeira ministração acerca deste tema, acerca dessa série de ensinos. Então eu quero primeiro dizer a você, não perde nenhum. Assiste todos.
ouve novamente, faz anotações, porque Deus está trazendo essas verdades para as nossas vidas para que cresçamos. Porque Deus entende que hoje, amanhã e muito mais à frente, muito mais nos dias que se seguirão, nós precisaremos dessas instruções, dessa estrutura que Ele está gerando dentro de nós, para que possamos desempenhar aquilo que estamos fazendo. Presta atenção, antes de trabalhar, existem ferramentas para que você possa trabalhar. Quando se trabalha, nós recebemos materiais, nós recebemos ferramentas, nós recebemos instrução. Alguém que vai edificar um prédio, uma casa ou qualquer coisa, construir um carro, ele não simplesmente decide, vou construir um carro sem saber como fazer isso. Ele precisa entender, ele precisa conhecer como é que ele vai fazer isso. Ele precisa conhecer as ferramentas, ele precisa conhecer os materiais, ele precisa conhecer como ele vai fazer para que aquilo esteja plenamente construído da maneira correta. E no reino de Deus não é diferente. Essas séries de ensinos são o quê? São ferramentas que Deus está nos dando, instruções, edificação, para quê? Para que possamos estar andando juntamente e trabalhando com Ele. Amém? Então, não perde nenhum. Venha para todos, medite, anote. Por quê? Porque muitas vezes sabemos que as informações que recebemos nós não conseguimos armazenar todas. Mas quando a gente anota os versículos, aquilo que Deus está falando pelo Espírito, através dos nossos irmãos que estão ministrando, o que é que acontece? A gente pode meditar novamente. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir novamente, e ouvir, e meditar. No que? Na palavra de Deus. Então, isto é uma excelente oportunidade que nós estamos recebendo, amém? Então, voltando a falar sobre trabalhar, nós estamos falando, trabalho fala de alguém construindo, edificando, produzindo algo para um fim específico. Ou seja, fala de criar. Fala de transformar. Isso te lembra alguma coisa? Se você for para Gênesis capítulo 1, eu acho interessante porque Deus ele começou criando todas as coisas e no 7º dia descansou. Mas eu acho interessante que Deus, no 6º dia, ele deu uma instrução para o homem. Que o homem deveria fazer algo. Vamos lá para Gênesis. Eu quero que você entenda que desde a criação existe um trabalho que nós estamos desenvolvendo com Deus. Estamos juntamente com Ele. Trabalhando com Deus. Amém? Gênesis capítulo 1, eu não esqueci de Enoque, mas eu quero que você observe. Aleluia. Gênesis capítulo 1. Trabalho é o quê? Um conjunto de atividades criativas que vão modificar algo para um fim, para um propósito, com um objetivo. E é muito importante a gente entender isso. E em Gênesis capítulo 1, na criação do homem, no versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Para um pouquinho. Presta atenção nisso. Desde a criação, nós fomos constituídos, criados, se eu posso dizer dessa forma também, projetados para trabalharmos com Deus, para estarmos juntamente com Ele. Presta atenção, façamos homem como? Conforme a nossa imagem e semelhança. Presta atenção, toda a criação, tudo exceto o homem, foi criado para um propósito, sim. Foi criado com instinto, com algo que faria com que aquela parte da criação, as árvores, elas produzem fruto conforme a sua espécie. Os animais, eles têm um instinto e eles vivem aqui na terra e desenvolvem a partir daquele instinto que eles já têm. Ou seja, existe um propósito dentro de cada obra da criação. Mas o homem foi um pouco diferente. Deus, ele não simplesmente criou o homem com um instinto, com algo que ele iria desenvolver ou andar, simplesmente dentro dele. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem. Ou seja, Deus, ele é um Deus criativo. Ele cria, ele transforma. A Bíblia diz que no princípio havia trevas e escuridão, e Deus das trevas gritou e disse, haja luz, e houve luz. Então Deus estava colocando dentro do homem os mesmos princípios criadores, entenda, não na mesma proporção, porque nós não somos iguais a Deus, mas ele colocou dentro do homem a mesma essência que havia nele. Primeiro, para que o homem pudesse desfrutar das ferramentas
que havia nele, que Deus já havia concedido. E segundo, para que através de uma comunicação, através de um andar com Deus, através de um relacionamento com Deus, o homem pudesse produzir, criar, viver. Porque trabalhar com Deus não fala apenas de estar desenvolvendo uma obra, ou seja, eu estou aqui porque eu estou no meu ministério, eu estou pregando a palavra, eu estou trabalhando com Deus. Tem até uma música que fala, trabalhar e orar na seara do Senhor. Harpa cristã. É um pouco antigo. Mas preste atenção. Mas trabalho, eu não estou dizendo que isto não é um trabalho. Mas não diz a respeito apenas isso. Deus não criou o homem apenas para que ele no jardim do Éden, ele estivesse cuidando e cultivando e ali trabalhando. Aquilo não era simplesmente, mas falava a respeito de toda a vida do homem. Toda a essência do ser humano, ou seja, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, você faz para a glória de Deus e você está andando e trabalhando juntamente com Deus. Talvez você pode olhar para mim, mas quando eu estou comendo, você está junto com Ele quando você está comendo. Tanto que quando você vai ver as obras da carne, está glutonaria, ou seja, você pode estar comendo e não agradando a Deus. São coisas simples, mas dizem respeito a toda a nossa vida. A essência do nosso ser, ou seja, trabalhar com Deus não é simplesmente estar na casa de Deus, servindo no departamento. Mas é toda a tua vida. Onde quer que você esteja, aonde quer que você vá, o que quer que você esteja fazendo, você está junto com Ele. Porque se fosse apenas para o serviço cristão, se eu posso colocar dessa forma, Deus não precisaria nos enviar o seu Espírito para estar conosco sempre, constantemente, até a consumação dos séculos. Ou seja, só viria sobre nós quando fôssemos desempenhar algo. Mas esse não era o plano inicial de Deus. Essa não era a ideia de Deus. Deus tinha algo muito maior. Ou seja, andar com Deus continuamente, sempre. O maior exemplo que temos disso é o próprio Cristo. Aleluia. Cristo, ele nos mostra uma coisa. Que quando Deus criou o homem, preste atenção, Deus colocou o homem na terra. E Deus, agora, ele não ia agir mais na sua soberania. Entenda, Deus pode agir na sua soberania. Mas ele deseja agir, se manifestar através do homem. Ele pode se manifestar na sua soberania? Claro. E ele se manifestou, mas presta atenção, quando ele foi libertar o povo do Egito, ele levantou um homem, Moisés. Quando ele foi levantar o seu povo para manifestar, para que eles pudessem herdar a terra prometida, foram levantados homens, Josué como cabeça, e as tribos de Israel como aqueles que iriam conquistar aqueles reinos. Quando o gigante Golias estava desafiando o povo de Israel, o exército teve medo, mas havia um que Deus levantou para que ele fosse e assistisse. O homem estava cativo nos seus pecados, preso, acorrentado. E Deus envia um homem, seu filho, Jesus Cristo, homem. Presta atenção, a própria existência de Cristo nos mostra que Deus deseja trabalhar conosco. A salvação, a redenção foi manifesta pelo Filho de Deus, como homem. Ele não veio como Deus. Dotado de sua glória, a Bíblia fala em Filipenses que ele se despojou da sua glória. Mesmo sendo Deus, tomou forma de homem, de servo. E foi fiel. Isso demonstra que havia uma ação dele. Não era tudo Deus. E trabalhar com Deus mostra que existe um trabalho, existe um propósito, existe algo que eu estou desenvolvendo, existe um Deus que está comigo, me assistindo, mas existe a minha vontade, existem os meus pés, existe a minha voz, existe a minha vida e as minhas decisões que vão fazer com que, se eu posso dizer dessa forma, esse sistema funcione perfeitamente. Eu, Deus, propósito. Ou seja, eu vou estar trabalhando com Deus. Eu vou estar andando com Deus. Presta atenção, isso não fala de idade. Não importa a idade que você tem. Mas eu sou muito novo. Mas eu já passei de certa idade.
quando eu era mais novo, eu tinha muita energia. Presta atenção. Às vezes achamos que trabalhar com Deus, que mudar situações, que criar, que transformar, falar a respeito apenas de quando estamos ministrando a pessoas. Mas sabe que Deus, preste atenção nisso. Eu estava meditando sobre oração esses dias. Meu Deus, que ferramenta extraordinária. Deus, ele disse, olha, pede em meu nome, que meu Pai fará. E muitas vezes nós como cristãos não conhecemos, por não conhecermos as ferramentas que Deus nos deu, para que possamos estar trabalhando juntamente com Ele, perecemos. Ou não andamos, talvez possamos viver até de maneira agradável aqui na terra, viver bem. Mas ainda estamos no que é natural, no que é normal, no que é ordinário, não no que é extraordinário. Enquanto Ele nos chama para algo maior. Por quê? Mas pastor, na minha própria força, capacidade, habilidade, eu não posso. Por isso que é trabalhando com Deus, meu irmão. Por isso que Deus disse, olha, você não está só. Não é você sozinho. Você não está desamparado. Eu estou com você. Moisés, ele chega para Deus e diz, Deus, se tu não for comigo, eu não saio nem do lugar. Por quê? Porque Moisés entendia que ele, com Deus, era a maioria em qualquer situação. E ele preferia estar nessa presença. Então, quando eu falo sobre trabalharmos com Deus, eu falo de propósito. Eu falo de um Deus que está conosco, não apenas nos assistindo, porque presta atenção. Trabalhar com Deus não é chamar Deus para fazer a minha vontade. Porque a Bíblia fala sobre Enoque e diz o quê? Enoque agradou a Deus. Você observa que é uma relação de alguém que está superior, alguém que está dirigindo, guiando, que existe uma vontade para ser agradada, e não era Enoque, não era a vontade de Enoque, mas era Enoque entendendo que ele precisava agradar a Deus, que a relação dele com Deus era uma relação, presta atenção, onde ele obedecia a Deus. Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Deus muda? Não. Então quem tem que mudar é a gente. Trabalhar com Deus não é fazer a minha vontade. E dizer, Deus, abençoa a minha, que seja feita a minha vontade, tanto na terra quanto... Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Eu trabalho com Ele, mas eu entendo. Porque eu acho interessante, porque a Bíblia nos mostra que nós somos cooperadores de Deus. Mas Deus enviou o seu Espírito como paracletos para estar cooperando conosco. Mas a vontade é a vontade de Deus, não a minha. Jesus, ele chega e deixa isso muito claro. Ele disse, o Filho do Homem desceu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E Jesus chega para os seus discípulos, nos incluindo, e disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, portanto vão. Ou seja, eu fui enviado por Deus. Então as direções, os caminhos que eu devo trilhar, não estão em mim mesmo. Não é a minha vontade, não são os meus desejos. O próprio Jesus deixou isso muito claro. Quem quiser vir após mim, faça o quê? E sabe o que eu acho fantástico, que eu estava estudando esse final de semana? Que Jesus, ele não falou isso simplesmente como alguém que estava trazendo uma ordem para a gente. Mas ele vivenciou, ele provou e ele manifestou isso nele mesmo. Porque sendo Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, servindo à vontade do Pai. Ele se esvaziou. Só se esvazia quem tem algo. Se o próprio Cristo Jesus... Se o próprio Cristo Jesus não olhou para a sua própria vontade, como se ela precisasse ser manifesta, mas disse, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai.
Se o próprio Cristo, e nós temos nele o exemplo de como um homem deve andar sobre a terra, nós também devemos andar deste modo. Temos o maior exemplo, Jesus Cristo. Então, quando falamos sobre trabalhar com Deus, eu falo sobre esse relacionamento. Gente, mesmo vindo nas direções dele, ele é teu pai. Sabe por quê? Você deve lembrar dessas coisas, porque você pode descansar nele, mesmo que as direções que venham dele, na tua mente natural, não façam muito sentido. A lógica humana, a razão humana, não vai compreender. Se você toda vez for trazer para a sua mente, não vai funcionar. Mas a Bíblia nos afirma que o Evangelho, as boas novas, a mente natural não entende. Para o mundo é loucura. Mas para mim e para você que somos salvos é o quê? Poder. 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 Ou seja, o próprio Deus se manifestando e transformando. Porque o poder transforma. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos voltar para Gênesis 1. E disse Deus, versículo 29. Eis que lhes dou todas as plantas. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E viu Deus que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e este foi o sexto dia. Quando Deus criou o homem, preste atenção nisso. Primeiro, ele colocou dentro do homem a essência. Eu quero repetir isso. O próprio ser do homem já seria criado para naturalmente ele estar junto com Deus, ele trabalhar com Deus, ele andar com Deus, porque na sua essência o homem era conforme a imagem e semelhança. O homem era o único ser que poderia se comunicar com Deus, era o único ser que poderia vivenciar um relacionamento e que iria receber as direções dele para produzir, para criar, para manifestar a glória dele aqui na terra. Então Deus criou o homem na terra, e se você ler lá em Salmos, você vai ver que de glória e honra Deus cobriu o homem. Que glória e honra é essa? É a própria essência de Deus dentro dele. Algumas pessoas acham que quando lá em Salmos, que fala que pouco abaixo de Deus ou dos anjos ele nos criou, mas de glória e honra ele nos coroou, fala a respeito de bens, a terra. Mas sabe qual é a maior riqueza que nós temos? É o próprio Deus habitando dentro de nós. Não existe riqueza maior. Nem os anjos, biblicamente, não existe nenhuma referência em que fala que os anjos, que Deus iria habitar dentro dos anjos. Não existe essa referência. Tanto que o céu, a terra, Satanás e sua corja, eles olham para o homem para ver a manifestação da multiforme graça de Deus. Deus se manifestando. A sabedoria de Deus no homem. Entenda quanto valor você tem para Deus. O quanto Deus deseja se manifestar através de você. Agora presta atenção nisso. Nós fomos coroados de glória e honra. Por quê? Deus habitando dentro. Templo e morada do Espírito. E com Deus habitando dentro de nós, podemos manifestar a vontade de Deus. Podemos conhecê-lo. Deus falando em Salmos, ele disse que ao povo, porque o povo estava distante de Deus, isso é um sinal profético do que aconteceria na nova aliança. Ao povo foi dado conhecer os seus feitos. Mas Moisés conheceu a sua intimidade. Quanto mais no ministério do Espírito Santo, fala Paulo, quanto maior glória não haverá no ministério do Espírito Santo em termos de intimidade com Deus. Em conhecê-lo. Quando Jesus chega para os seus discípulos e diz, olha, o Espírito Santo da verdade, ele vai vir. Ele está convosco, mas ele estará em vós.
Ou seja, ele está dizendo, vocês olham para mim e vem Deus. Mas esse mesmo Deus, ele virá, porque ele fala de outro, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver nem o conhece. Esse Espírito estará em vós. E ele não diz, vai estar um momento, depois ele vai sair, vai dar uma volta. Não, estará convosco para sempre. Aleluia! Por isso que podemos vivenciar nosso dia. Não é um momento, não, quando eu chego na igreja eu me torno o Senhor espiritual, aleluia. Aqui, não. A glória de Deus está no templo. Gente, isso é velha aliança. A glória de Deus está dentro de você, está sobre você, onde quer que você vá. Porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas no coração, dentro de você. Aleluia, aleluia. Mas essa essência não para por aí. Essa essência traz atributos, características, ferramentas. Existe no seu ser, além da essência, pronta para andar com Deus, para trabalhar com Deus, para estar em comunhão com Deus. Existem também ferramentas e atributos que Ele colocou em você. E pela palavra dEle nós conhecemos. Que faz com que? Com que a gente possa andar com Ele. Viver com Ele. Manifestar a glória dEle. Mas, acima de tudo, nós temos a presença pessoal de Deus. Não apenas o ser, não apenas as ferramentas, porque no momento de aflição você ora, no momento em que é necessário que você se levante, que nós nos levantemos como igreja, para orar pela nossa nação, por exemplo, nós nos levantamos usando as ferramentas que Deus nos deu, a oração. Mas não para por aí. Ele disse, olha, não será apenas a essência, não será apenas as ferramentas, os atributos, mas será também a minha presença que estará com vocês. Nós temos ferramentas mais do que suficientes, meu Deus do céu, para andarmos e trabalharmos com Deus. Você nem eu podemos dizer, como é que eu vou fazer isso? Precisamos conhecer nas Escrituras o que está escrito a nosso respeito, para que possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Paulo ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está dizendo, olha, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus já está manifesta, já está disponível. Você que precisa conhecer, é você que precisa entender, e você precisa se apropriar disso para que você possa andar desta forma. Ele não está dizendo que ainda vai se manifestar. Se você se transformar, aí Deus vai ver o que pode fazer. Não. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí sim você vai experimentar. Aí sim você vai provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque já está disponível em Cristo Jesus. Não existe nada que vai ser manifesto dentro de você. Sabemos que teremos um corpo glorificado. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando, como está lá em Pedro, Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Pelas suas muito preciosas promessas, Ele já nos deu. Não vai dar? Não vai acontecer naquele grande dia, Ele já nos deu. E uma coisa importante, quando estamos trabalhando com Deus, é entender com quem estamos trabalhando. Eu não vou entrar em alguns detalhes aqui, é mais uma introdução de tudo aquilo. Gente, tem expectativa no seu coração. Tenha expectativa, não no homem, não em quem vai estar aqui em cima, mas em Deus. Porque quando olhamos para o caráter de Deus, e olhamos para o quanto Ele se manifestou e quanto Ele deseja se manifestar, meu Deus do céu, temos a plena convicção que não seremos envergonhados. Temos plena convicção que Ele vai além daquilo que pedimos e pensamos. Daquilo que talvez você possa imaginar, ou seja, a tua imaginação, por mais absurda que seja, não consegue tocar naquilo que Deus deseja fazer e tem feito nas nossas vidas. Talvez nós olhássemos para nós mesmos, mesmo depois de nascermos de novo, e não imaginássemos quão grandiosa obra Deus estivesse fazendo em nós.
Então precisamos entender quem é Deus. Com quem estamos trabalhando? Porque se eu não conheço com quem está trabalhando, como eu posso agradar a Ele? Enoque, a Bíblia fala que Enoque, pela fé, ele agradou a Deus. E eu acho interessante no versículo 6 que ele diz, olha, pois quem se aproxima de Deus, é necessário o quê? Que creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Presta atenção, ele não diz, olha, se fizer isso ou não, ele diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem o quê? Fé. Creia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro passo que eu dou diante daquele que eu estou trabalhando com ele é fé. E tivemos uma série de ensinos sobre fé maravilhosa. Quando eu olho para o caráter de Deus, eu aprendo que ele é imutável. Eu estou dando alguns exemplos, eu não vou falar todas as características. Então, se Deus é imutável, eu é que tenho que mudar. Eu já falei isso aqui. Sou eu que preciso me adequar a Deus e não Deus que tem que se adequar à minha vontade. Então, muitas vezes, o caminho que eu traço para a minha vida, Deus está dizendo, olha, não é esse não, é aqui. E eu preciso entender, gente, quando eu conheço Deus, o caráter dele, eu não preciso temer estar trabalhando com Deus. Porque eu confio nele, ele é meu pai. E Jesus falando sobre a paternidade de Deus, diz, olha, se vocês, que são maus, que pecam, que erram, dão boas coisas aos seus filhos, dão a sua vida pelos seus filhos, ele diz, quanto mais vosso Pai que está no céu, não dará boas dádivas àqueles que lhe pedem. Então ele estava mostrando que o amor de Deus pelo homem, eu falei aqui, eu acho que foi na quinta-feira, que eu estava meditando sobre João, capítulo 17, quando Jesus está orando. E Jesus chega em determinado momento e diz assim, eu neles e tu em mim. Para que eles sejam aperfeiçoados e entendam e compreendam que tu os amaste, como também amaste a mim. Esse texto para mim, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu tive que reler umas 10 vezes. Por quê? Porque aquele texto estava dizendo que Deus amava a mim, da mesma forma que ele amou a Jesus, seu filho unigênito. Seu filho que nunca pecou, que nunca desobedeceu, que sempre esteve com ele. E ele diz, tu os amaste como amaste a mim. Às vezes não temos a plena compreensão. Está lá em João capítulo 17. Não temos a plena compreensão de quem é Deus. E por não termos a compreensão de quem é Deus, como é que eu vou trabalhar com Deus se eu não conheço a Deus? E isso vem por um relacionamento. Eu preciso me relacionar com Deus. Por quê? Porque muitas vezes recebemos instruções pela palavra, pela igreja. Porque sabia que você conhece Deus pela igreja? É isso mesmo. Preste atenção. Se Deus ele nos deu ferramentas para que possamos andar e desfrutar da vida abundante, você acha que ele deu alguma ferramenta em vão? Você acha que se você desprezar ou você não atentar para uma dessas ferramentas, você vai ser pleno naquilo que ele tem para a sua vida? Não, porque todas elas são essenciais. Exemplo, alguém que ora muito, mas não medita na palavra, vai ser deficiente. Pode ser até um bom cristão, uma pessoa e vai para o céu. Não estou falando a respeito da salvação, mas ele não vai andar na plenitude daquilo que Deus tem para a vida dele. E vai enfrentar muitas dificuldades. Se ele ler só a palavra e não tiver uma vida de oração, outro problema. E Deus nos mostra que pela igreja a multiforme graça de Deus é conhecida. Então eu conheço Deus também pela sua igreja. Mesmo que eu leia a Bíblia de cima a baixo, de baixo a cima, toda, conheça tudo. Até as páginas onde estamos, a Bíblia seja toda arriscada, eu tenho uma vida de oração. Ande com Deus, mas se eu não desfrutar daquilo que Deus colocou na sua igreja, eu não vou ser pleno nele. Por isso eu devo entender, porque muitas vezes Deus nos dá uma direção e a gente ouve e obedece. Mas muitas vezes temos instruções da palavra sobre congregar, por exemplo, e muitas vezes, hoje não. Ficar em casa assistindo televisão. Cansado.
estamos fazendo o quê? Estamos selecionando o que queremos. Isso aqui eu quero de Deus, isso aqui não. Mas isso não é conhecer o caráter de Deus, porque quando eu conheço o caráter de Deus, eu não seleciono o que eu vou receber de Deus, eu recebo tudo que vem de Deus, porque eu sei que é fundamental para a minha vida. Quando eu conheço o caráter de Deus, eu sei com quem eu estou me relacionando. E esse relacionamento precisa ser constante. Não é no momento, não é em outro, não é de maneira esparsa. Eu estou no momento, não estou no momento. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Isso fala de continuidade, perseverança. Isso fala de dia a dia. É diferente um relacionamento que você tem, por exemplo, com um amigo. Por mais que ele seja seu amigo, vocês podem andar juntos. Um colega, você já tem uma distância maior. Um cônjuge, você já tem uma aproximação muito maior. E um distanciamento menor. E quanto mais você está próximo de uma pessoa, mais você conhece aquela pessoa. Porque você vai conhecer os dias bons, os dias chatos, os dias complicados, como ela vai lidar com determinada situação, a ponto de você dizer, eita, vai acontecer isso. Aí você já deduz como aquela pessoa vai reagir. Por quê? Porque você conhece, você está andando com ela. Eu não posso trabalhar com quem eu não ando. Porque eu não conheço. Deus, ele não nos chamou para, como é que eu posso dizer? Para termos encontros com ele. Entende o que eu estou querendo dizer? Hoje é um dia de encontro com Deus. Nada contra você ter um encontro com Deus. Mas se sua vida for uma vida de encontros com Deus, eu encontro hoje, amanhã não. Essa semana não, vou me encontrar domingo. Domingo naquele culto poderoso. Glórias a Deus, eu me encontro com ele. Mas a Bíblia fala de um relacionamento, de uma vida com Deus. Enoque, ele andava a sua vida. Então a cada passo, ele estava atento para aquilo que Deus tinha como instrução. Jesus, ele viveu uma vida com Deus, então ele andava com Deus. Você observa que quando Jesus foi escolher os seus 12, mesmo escolhendo um Judas, então a gente não pode julgar necessariamente pela escolha que ele fez, mas pelo procedimento que ele teve. Mesmo havendo o resultado de um Judas, a Bíblia fala que ele foi para o monte orar. Jesus. E muitas vezes nós, como cristãos, antes de tomarmos decisões, não oramos. Jesus foi orar. Jesus, ele entendia que ele precisava do Pai. Nas direções, nas instruções. A Bíblia fala que depois dele ser batizado, a Bíblia diz que ele desceu para o deserto pelo Espírito, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus, ele não fazia sua vontade, ele era conduzido pela vontade de Deus. Quando ele está no jardim do Getsemane, ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. A qual ele entregou-se, a qual ele não teve, não vai ser a minha vontade, e ele não se esforçou contra, ele se lançou na vontade do Pai. A Bíblia diz que ele, como ovelha muda, isso fala de alguém que não está combatendo a vontade de alguém, mas fala de alguém que se entrega. O próprio Cristo, ele conhecia o Pai. Ele conhecia com quem ele tinha um relacionamento. Ele podia confiar. Muitas vezes não confiamos porque não conhecemos. Quando conhecemos a Deus e temos um relacionamento com Ele. Sabe quando foi que minha vida mudou? Quando eu decidi todos os dias, diariamente, desfrutar do meu relacionamento com Deus. Quando eu decidi isso, minha vida não era mais uma vida de encontros com Deus, mas era uma vida de relacionamento com Deus. Mas lembre-se, isso tem que ser algo constante. A Bíblia diz que Enoque não teve um relacionamento com Deus no início da sua vida, nem apenas no fim. Ele andou com Deus até que Deus o tomou para si. Isso traz algo ao nosso coração, até que Deus tome para si, eu e você. Quer seja pela morte, quando partimos para estar com Cristo, quer seja pelo arrebatamento, devemos andar com Deus. Aleluia. Aleluia.
Então, é muito importante entendermos isso. Sabe por quê? Porque iremos prestar contas a Deus. Não podemos esquecer que um dia prestaremos conta. Então, é muito importante entendermos que esse trabalhar é diário, é constante, é contínuo. A Bíblia fala lá em Filipenses, no capítulo 1, que a boa obra, Paulo lhe falando, a boa obra que ele começou em vós, ele há de aperfeiçoar. Existe uma obra sendo aperfeiçoada em nós. Mas o mesmo texto, lá em Filipenses capítulo 3, ele diz, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então isso mostra que existe uma ação do próprio Deus nas nossas vidas. Mas existe uma contrapartida humana. Existe uma ação que é efetuada por mim e por você, para que possamos estar trabalhando juntamente com Deus. Ou seja, eu não tomo a dianteira, eu ouço a instrução e sigo a instrução. Eu não paro e vou fazendo do meu jeito, mas eu paro e digo, Pai, como é que você quer que eu faça? A Bíblia fala lá em Eclesiastes que o coração sábio discerne, entende, compreende o tempo e o modo de todas as coisas. Como é que ele consegue entender e discernir isso? Através do próprio Deus. O homem, entenda isso, o homem, ele foi criado com limitações. Você tem limitação de espaço, você tem limitação de tempo, você não pode, limitação de espaço, eu estou dizendo, você não pode estar aqui e na praia ao mesmo tempo. Você não pode estar aqui e no Japão ao mesmo tempo. Você está limitado a esse local. Você tem limitação de tempo, você não sabe o futuro. Você tem limitação de força, você tem limitação de alcance, nós temos limitações. Mas preste atenção, isso não é ruim, necessariamente. Isso não nos coloca como incapazes. Porque o homem foi criado com limitações. Mas foi criado para viver uma vida com Deus ilimitado. Preste atenção nisso. Eu tenho limitações? Tenho. Eu tenho limitação de espaço. Gleidson, você não pode estar no Japão, mas as minhas orações podem ir lá. Mas, Gleidson, você tem limitação de tempo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus que sabe, Ele vai me conduzir por caminhos de justiça, por trilhas de paz. Ele vai me conduzir por um caminho seguro. Então, não é por causa das minhas limitações que eu estou preso a elas. Mas em Deus, eu posso romper com cada uma delas. Porque o problema não é conhecer o futuro necessariamente. O problema é como eu vou lidar com isso. Mas se Deus conhece, por que eu andar preocupado e ansioso? A ansiedade é alguém que entende que naturalmente ele é limitado. E ele não pode resolver tudo. Mas alguém que conhece o seu Deus. Alguém que entende o relacionamento que tem com Deus. Alguém que entende que existe um Deus. A Bíblia fala que um Deus que trabalha pelos seus. Ou seja, quando andamos nos seus caminhos, Ele está atuando. Atuando, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Deus está se movendo em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os momentos para te beneficiar. Não sou eu que estou dizendo. É Deus que diz. Romanos 8 fala isso. Então, se podemos entender que existe um Deus que está nos beneficiando, talvez você tenha um plano, um projeto, um pensamento muito grande para amanhã. E você olha para o hoje e os recursos que você tem não chegam lá. Você vai poder resolver isso no teu próprio braço? Então por que andar ansioso se você tem um Deus que está te guardando e assistindo? É Ele que vai te levar. Talvez você esteja atravessando uma situação difícil. De enfermidade, de dor familiar. Mas a Bíblia diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Sabe por quê? Não é porque as situações não vêm. Porque Ele está comigo. Ele está comigo, Ele é meu galardão, Ele é meu braço forte, Ele é o meu refúgio. É nele que eu deposito a minha confiança. Por isso eu posso andar sossegado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Você é bom, Pai. Você é bom. Eita Deus. Eu posso confiar em Deus. Você pode confiar em Deus. Podemos descansar nele, igreja. Eita glória. Aleluia. Eita glória. Existe algo que eu quero que vocês entendam, que muitas vezes as pessoas confundem. Quando estávamos na velha aliança, o trabalhar com Deus era fora. Era libertando o povo do Egito. Era vencendo os gigantes. Era conquistando a terra prometida. Ou seja, falava de algo para a humanidade, para o povo dele, em relação à humanidade. Na nova aliança, a primeira mudança é dentro. Ou seja, o primeiro trabalho que Deus está atuando nas nossas vidas é dentro, é transformando as nossas vidas, transformando o nosso caráter. A Bíblia diz que nós estamos sendo conformados à imagem daquele que nos criou. Ou seja, o trabalhar com Deus é por dentro hoje. Agora, claro, esse trabalhar se manifesta fora, através das manifestações da glória de Deus. Quando o quê? Quando eu estou pregando o Evangelho. Eu também vivo um pouco para a humanidade, como igreja. Mas a primeira mudança é dentro. O primeiro trabalho é dentro. Quando o homem cai, Deus envia Cristo. E na velha aliança, algumas pessoas acham, por quê? Porque as riquezas eram uma demonstração da presença de Deus. Por quê? Porque era fora. Por isso que o templo era a coisa mais adornada que havia. Porque aquilo apontava para o quê? Para o que ia acontecer comigo e contigo. Dentro de nós, essa nova realidade. Aquilo era uma sombra, ou seja, apenas algo que as pessoas não entendiam muito bem, porque quando você olha uma sombra, você pode deduzir o que é, mas você pode errar. Quem nunca na frente de uma vela fez um negocinho que parecia um bichinho? Mas era um bichinho? Não, era uma sombra, era uma mão. Mas aquilo apontava para o que aconteceria dentro. Nos profetas ele diz, olha, eu tirarei o coração de pedra, eu colocarei um coração de carne, colocarei o meu espírito. Em Joel ele diz que derramaria do seu espírito. Ou seja, ele começa a fazer promessas de restauração, de mudança, de um trabalho que ele estava efetuando no homem. E esse trabalho, pela salvação, a Bíblia diz que ele atua em nós. Ele age em nós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Mas de outra forma, nos versículos subsequentes ele diz, anteriores ele diz, desenvolver a vossa salvação. Então isso mostra que existe um trabalho de Deus e um trabalho humano. No processo de santificação, a salvação foi de graça, ele fez tudo, você só recebe. Mas você tem que dar o passo, eu tenho que dar o passo. Existe uma ação, qual é a ação? Receber. Crer. Mas você não precisa fazer nada. Por quê? Porque é Ele que morreu na cruz. Ele que recebeu os teus pecados. Na santificação você está trabalhando junto com Ele. Santificação é andar com Deus. Por quê? Porque quando você anda com Deus, você é parecido com Ele. Quando você anda com Deus, Deus te traz instrução. Quando você anda com Deus, Deus vai moldando o teu caráter. E você vai andando numa nova vida. Numa nova realidade, num novo tempo. Mas isso vem de um andar com Deus, de um trabalhar com Deus, de você ser de uma parceria. Parceria fala de duas pessoas. Eu acho interessante, se você olhar para a palavra, você vai ver Deus de Gênesis a Apocalipse trabalhando com o homem. Você vê na velha aliança, no Velho Testamento, algo chamado aliança. E o homem tinha uma aliança com Deus, ou seja, Deus era pelo homem e o homem era com Deus. Ou seja, aquilo fala de um relacionamento, de algo que estavam ligados com algo muito maior, uma aliança, o próprio Deus. Aleluia! E a gente vê até no Apocalipse, ele dizendo, olha, vocês julgarão as nações comigo. Aleluia! Até a consumação dos séculos estaremos trabalhando juntamente com Ele. A Bíblia fala que no fim da tarde, Ele descia para o jardim para ter comunhão com o homem.
Eu acredito que no meio dessa comunhão, quando você está com alguém, você... Eu já conversei muito com algumas pessoas, e é engraçado, eu vou citar uma pessoa, não quero elevar ela acima de ninguém, mas muitas vezes quando eu estou conversando com o pastor, a gente está falando de repente de bicicleta, coisas do dia a dia, de bicicleta, de trabalho. Daqui a pouco a gente está falando do Senhor. Um está edificando o outro. Você está recebendo e ao mesmo tempo Deus está... Por quê? Por causa de um relacionamento. Imagina você desenvolver esse mesmo tipo de relação com Deus. E às vezes as pessoas olham, mas devia ser tão massa. Devia ser algo maravilhoso. Adão lá no Éden, Deus descia. Eu acho interessante Jesus. Os discípulos, Jesus, mostra-nos o Pai. Que isso nos basta. Olha, eu acho que ele deve ter pensado, Moisés viu a Deus, né? Eu quero também ver. Ficou lá escondido. Mostra-nos o Pai. Ele já, imagina. A gente viu aquele negócio lá no Monte da Transfiguração, né? O raio, aquele som, a voz. E agora eu quero ver o Pai. Jesus olha para ele e diz, meu filho, até quando eu estou com você? Imagine Jesus. Menino, até quando eu estou andando com vocês? Até quando? Quem vem a mim vê o Pai. Aí depois vem os cristãos da Nova Aliança. Eu queria ter uma visão, imagina, ver Jesus. Jesus chegando para mim, trazendo, ensinando. Aí eu imagino o Espírito Santo dentro dele. Menino! Eu estou dentro de você, rapaz. Tu não precisa ver nada, não. A glória de Deus está dentro de você. Não é pelo que você sente, pensa ou imagina, mas Ele determinou, Ele disse, e Ele não pode mentir. Aleluia! Aleluia! Esse trabalho é dentro. É dentro, é a riqueza que nós temos. Sabia que nada disso que está aqui na terra você vai levar? Teu carro pode ser aquele SUV do ano, aquela Ferrari, aquele Lamborghini. Não vai nem... Vai ficar aqui. A tua conta, a tua poupança. Eu não estou dizendo que você não pode poupar, que você não pode ter um bom carro, mas preste atenção. Isso é nada comparado com a grandeza da glória dele que repousa dentro de você. Aleluia. Aleluia. Ih, Jesus. Eita, Deus bom. Aleluia. Deus, Ele tem nos convidado todos os dias. Eu acho isso extraordinário. Quando quando a gente medita sobre a trajetória de Enoque, aquilo é só um vislumbre de algo, é o início de algo. Porque Enoque não estava na mesma realidade que nós estamos. E aquele homem, mesmo na velha aliança, ele teve uma revelação do que era andar com Deus. Preste atenção. A Bíblia não fala que na geração de Enoque, se você observar, a geração de Enoque, a geração de Matusalém, eles conviviam, se eu posso dizer dessa forma, com a geração das pessoas que morreram no dilúvio. Mas mesmo em meio àquela geração, Enoque andou com Deus. Imagina a influência, a pressão que podia ser de toda a sociedade. E Enoque não viu o dilúvio porque Deus o tomou para si. Mas ele estava em meio àquela geração. Ele estava em meio àquela geração má e perversa que foi destruída pelo dilúvio. Que a iniquidade tem aumentado num nível tão grande. Estamos em meio a uma geração pecaminosa. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens, eles se afastariam muito mais de Deus, sendo amantes de si mesmos, egoístas, implacáveis. Toda sorte de característica diabólica, maligna. Porque o mundo jaz do maligno e está afundando cada dia mais. Mas a Bíblia fala sobre um povo que é luz, em meio às trevas.
que em meio à escuridão você está brilhando. Ou seja, mesmo em meio a uma geração perversa, você pode andar e trabalhar com Deus. Aonde? Nos teus negócios, na tua vida, em todo o tempo. O que quer que você esteja fazendo, você está trabalhando com Deus, na sua família. Você está edificando a sua casa em Deus. Por quê? Primeiro, você edificou a sua vida nele. Não é a casa que é edificada primeiro, não é a tua família que é edificada primeiro, não são os teus negócios que são a prioridade, mas primeiro tu edifica a tua vida, eu edifico a minha vida, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Por isso, quando trabalhamos com Deus, entendemos as ferramentas que Ele nos deu. E a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu devo me esvaziar. Eu já falei sobre isso aqui. Não buscar a minha própria vontade, o meu próprio desejo, mas entender que vem dele. Eu tenho que buscar a minha suficiência. Paulo dizia, olha, não é que eu tenha construído algo em mim mesmo, mas a minha suficiência vem de Deus. A minha suficiência. A própria palavra fala em fortaleça-se no Senhor. Fortifica-te em Deus e na força do seu poder. Fortifica-te, Timóteo, na graça que há em Cristo Jesus. Por que muitas vezes buscamos força em nós mesmos quando devemos estar trabalhando com Deus? Quando nós conseguimos compreender o ministério do Espírito Santo, Paracletos, que foi enviado para estar conosco, está lá em João capítulo 14, um pouco em João capítulo 16. Quando entendemos o ministério do Espírito Santo, agindo em nós e através de nós, nós conseguimos compreender o quanto Deus ele deseja atuar nas nossas vidas. E o quanto nós somos chamados para estar trabalhando com Ele, juntos, ligados. E preste atenção numa coisa, você não pode trabalhar com Deus dissociado da igreja. Porque Deus se manifesta pelo seu corpo. Um membro solitário, ele está aquém aquilo que Deus deseja fazer na vida dele. Por quê? Porque é pela igreja. Como é que eu vou receber das ferramentas se é pela igreja que eu recebo? Devemos entender que os caminhos não são determinados por nós mesmos. E muitas vezes até entendemos as instruções de Deus. Deus mandou fazer isso. Deus quer agir dessa forma na minha vida. Mas queremos fazer do nosso modo, na nossa força, com as nossas ferramentas, pelos nossos caminhos. Não, o modo também é Ele que determina. Os caminhos também são determinados por Ele. Não sou eu ou você que determina. Não é a minha vontade ou a sua. Mas é o próprio Deus. Ele está com você hoje. Queria chamar o grupo de louvor. Ele está atuando na sua vida nesse momento. Todos os dias da tua vida. Primeiro, Ele colocou uma essência em você. Ele colocou ferramentas, Ele disponibilizou pela sua palavra, nós conhecemos. E eu e você precisamos conhecê-lo. Mas Ele também nos deu a sua presença. E, portanto, temos tudo que precisamos. Para quê? Para andarmos com Ele. Não fazendo a nossa vontade, não seguindo os nossos caminhos ou os nossos desígnios, mas fazendo o que? Assim como Ele, se esvazie de si mesmo. Se esvaziando da nossa própria vontade, dos nossos próprios planos e projetos. E colocando diante dele, para quê? Para que ele possa atuar e trabalhar juntamente com ele. Isso fala de uma parceria. Cooperadores de Deus. E ele mandou o seu Espírito para que pudesse cooperar conosco. Imagina, Deus trazendo a direção. E você, juntamente com o Espírito, andando e trilhando isso. Esses caminhos, esses propósitos, esses preceitos. Essa deve ser a nossa vida. Essa é a essência pelo qual nós existimos. Uma vida com Deus. Você e eu não fomos chamados para viver a nossa própria vida de qualquer forma. O mundo é que está alheio à vida de Deus. Mas a vida de Deus nos coloca diante dele para que possamos estar andando com Ele, trabalhando junto com Ele.
Dificuldades vão se levantar. Pressões vão se levantar. Mas você está com Ele, então você está... E Ele está trabalhando dentro de você, moldando o seu caráter. Criando estruturas. E Ele vai te enviando. Gente, alguém pode chegar e dizer, mas eu não sou plenamente crescido. Mas o crescimento é porque você não é plenamente crescido. Por isso que existe crescimento. E você não vai crescer sozinho. É a mesma coisa que alguém dizendo, eu não vou comer porque eu não cresci o suficiente. Não, você se alimenta para que esses nutrientes, eles possam auxiliar no seu crescimento. Você se exercita e isso coloca uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Sou eu e você que somos responsáveis por trabalhar com Deus. É a última coisa que eu quero dizer nessa manhã. A responsabilidade não é Deus, porque Deus já fez tudo. Deus já nos deu tudo. E Deus agora te convida, meu filho, venha, para que juntos possamos trabalhar. Em que? Em todas as áreas da tua vida. Você e o seu pai. Você e o seu pai. Está no vale da sombra da morte, está você e seu pai. Está em pastos verdejantes e águas tranquilas, é seu pai que lhe conduz para lá. Você está andando para o seu trabalho, você está construindo e trabalhando com ele, é ele que está te dando sabedoria para adquirir riquezas. Você está cuidando dos seus, da sua família, você está edificando, você está no seu momento com Deus. Você está meditando nas Escrituras, você está edificando a sua vida em Deus. E isso é algo constante, até que? Até o fim, até a vinda. Aleluia. Aleluia. Talvez você em algum tempo, você tenha andado à sorte e à luz dos seus próprios planos e projetos. Mas Deus está te convidando nessa série de ensinos e a partir de hoje, para que você possa começar. Não é que você não vai fazer, porque muitas vezes a gente está fazendo coisas, que aquilo é até os planos de Deus para a nossa vida. Mas nós estamos talvez andando na frente, talvez estamos e não paramos para ouvir a sua voz. E Deus nessa manhã está dizendo para você, meu filho, vem comigo. Eu é que sei os planos que tenho a teu respeito, planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Caminhe comigo. Eu estou contigo, então não tem mais nada. Apenas descanse em mim e se envolva comigo em tudo. E sabe o que vai acontecer? Tua vida nunca mais será a mesma. E se você já tem caminhado com Deus, se você já tem crescido e trabalhado com Ele, Deus tem feito coisas maravilhosas na tua vida, Deus está dizendo para você nessa manhã, ainda tem mais. Tu não viste nada, coisa linda de Jesus. Ou seja, a boa obra que Ele começou, Ele está aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Então mergulha mais, se aprofunda mais. Não fica acostumado com isso que você está provando. Por quê? Porque Ele disse que tem mais. Essas coisas precisam existir, mas também aumentar. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1. Farão com que você seja frutífero. 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 Aleluia. Aleluia. Eu queria que mais uma vez a gente se levantasse. Eu queria que você procurasse o irmão. E a luz disse que foi tratado. Ore pelo seu irmão para que ele possa desfrutar. Aleluia. Desse trabalhar com Deus. Se entregar mais a Ele.